inspirou a fazer o filme Oeste Outra Vez? Bom, eu acho que o Oeste ele é meio que uma continuação de uma pesquisa que eu já vem lá do comeback, né, do longo anterior, que fala um pouquinho desses homens vivendo em lugares isolados, né, e homens com aptidão à violência, mas ao mesmo tempo também frágeis, né. E quando eu terminei o comeback, que o comeback estreou no Festival do Rio, e eu lembro que saiu uma crítica, acho que foi a primeira crítica do filme, e o cara escreveu que era um faroeste que se passava em um lugar esquecido por Deus. E foi a primeira vez que eu identifiquei o filme como um faroeste, né? Porque quando eu escrevi, quando eu fiz o comeback, eu não tinha essa percepção dele como era um filme mais urbano, que se passava na periferia de uma cidade do interior de Goiás. Eu não tinha essa percepção de que ele era um faroeste, né? Então, isso me despertou essa vontade de, no segundo filme, brincar mais com o gênero do western, né? E fincar o pé no gênero mesmo, né? Então eu parti disso, parti de uma vontade de fazer um faroeste tratando um pouco desse tema desses homens violentos, mas ao mesmo tempo frágeis, né? Nesse lugar isolado, mas dá essa cara do interior do Brasil para o filme, né? E usar o gênero para contrabandear esse tema dessa masculinidade frágil. Então acho que partiu disso, né? Esse foi meio que o pontapé inicial para quando eu comecei a escrever o filme. Raci, a gente estava comentando meio que em off, né? Sobre essa imersão que você fez para entrar nesse filme, para fazer esse filme, eu acho, outra vez. E que tem muito essa influência, né, de alguns autores, né? Teria como falar um pouco sobre isso? Bom, eu sempre faço muita pesquisa, né? Sempre, durante todo o processo, né? Mas principalmente quando eu vou escrever. E uma das coisas que eu faço são entrevistas, né? Então, no caso do Oeste, eu fiz algumas imersões em cidades do interior, onde eu ficava lá alguns períodos assim de 1 a 2 semanas, entrevistando pessoas. E entrevistava pessoas sem muito recorte, né? Entrevistava, às vezes, uma pessoa que estava num bar, ou inventava um motivo inventava que precisava cortar o cabelo só para poder entrevistar o barbeiro. Então, e aí, além dessas entrevistas, eu também procurei ler muita coisa de literatura regional, né? Então eu li muito Guimarães Rosa, li praticamente todo Guimarães Rosa nesse período, né, de preparação para a escrita do roteiro, né? E li sei lá, enfim, li tudo que chegava na minha mão, que eu achava que tinha a ver tematicamente, eu tentava ler, né? E durante a leitura, especificamente do Guimarães Rosa, teve um conto do livro Sagarana, né? O Sagarana é um livro de contos, e tem um conto chamado O Duelo, que foi o que deu meio que o pontapé inicial para a escrita, para achar essa trama que eu precisava. Eu já tinha essa atmosfera que eu queria, eu tinha o gênero, eu sabia o tema que eu queria contar, e eu sabia um pouco dos personagens, mas eu ainda não tinha uma trama que pudesse conduzir esses personagens para poder me aprofundar nesse tema, né? E aí o Duelo é um conto que narra dois homens que são apaixonados pela mesma mulher e que um tenta matar o outro, dá errado, e aí eles começam uma perseguição pelo sertão mineiro. É um conto que não tem vencedor, né? Então é um duelo meio sem sentido. A diferença é que no duelo, nesse conto, a mulher ela não consegue se decidir com qual dos homens que ela quer ficar. E no Oeste, não. No Oeste, eles estão brigando entre si, mas a mulher não quer ficar com nenhum deles, né? Então, acho que veio daí. Assim,
a escrita do roteiro foi meio que uma junção desses elementos, né? Ô, Érico, conta pra gente assim, porque assim, a figura feminina é a peça-chave dessa história, né? Tipo, por conta dela que toda a trama se desenrola. Só que Uhum, a presença feminina, ela não aparece tanto no filme, não tem né, a personagem não aparece tanto no filme, a figura da mulher. Por que uhum. isso? Você consegue contar um pouquinho pra gente? Ela praticamente não aparece quase nada, né? A gente tem um É. vislumbre dela, né? E bom, o engraçado é que quando eu estava escrevendo o roteiro, a personagem feminina ela tinha uma participação maior, né? Ela era mais desenvolvida, mas durante muito tempo eu não conseguia, eu sentia que essa personagem estava ficando bidimensional, né? Eu não conseguia desenvolver ela direito, eu não conseguia entender por quê. Então, eu fiquei, além desses homens todos que eu entrevistei muito, eu acho que entrevistei muito mais mulheres do que homens, para tentar me ajudar a desenvolver esse personagem feminino, né? E chegou no momento em que eu falei, eu acho que essa personagem ela não se encaixa nesse universo, né? Acho que ela não estaria, ela não quer ficar no meio desses homens, né? Ela quer sair fora desse universo. E a maneira de tirar ela desse universo talvez seja mostrar ela saindo do filme mesmo, né? Então é um personagem que literalmente sai do filme e abandona esses homens brigando porque ela não quer fazer parte ali desse mundo, né? E ao mesmo tempo ela move todo o conflito, né? Ela não está ali presencialmente, fisicamente, mas ela tá o tempo inteiro ela é a referência para esses caras, né? E além, assim como outras mulheres também, tem o outro assassino que está no filme também fica o tempo inteiro lembrando da ex-mulher dele. Então as mulheres elas cumprem esse papel no filme, né? De ser esse ser que movimenta a trama sem estar ali presencialmente, porque elas não querem estar. Elas abandonam o filme de livre, espontânea vontade, né? E abandonam esse universo. É meio como se elas não fizessem parte de toda aquela violência, né? Não fossem Elas, parte daquilo. elas não Já querem. Elas não querem, elas estão elas estão acima delas, não querem se rebaixar a esse mundo masculino que tá ali, que é violento, que é precário, né? Então, acho que a primeira cena representa um pouco isso, né? ela indo embora, né? Porque a primeira cena ela sai do carro e vai embora. E não aparece mais ela. E não Então é mais aparece ou nem menos isso. É tipo, a partir de agora, esse mundo é o mundo dos homens, não é isso? isso. Não aparece ela e nenhuma outra mulher, né? Perfeito. Eu achei sensacional. Uma forma de tá tão. A mulher tá ausente, mas tão presente ao mesmo tempo. E mostrando a importância dela na vida do homem, e às vezes da forma bruta ou violenta, que às vezes eles aprenderam a demonstrar, que não justifica, mas ainda assim é uma forma deles demonstrar, mostra o quanto a mulher é importante, né? O quanto ela traz essa sensibilidade para o homem. Eu achei simplesmente espetacular. E Uhum. já tem participação aqui no chat, viu? Tá Tá ao bom. vivo, tem muita gente aqui. Tem o Davi Armando Santos, tem o Danilo Cacicarro, estão dando um alô aí. Tem o Uhum. Edgar, também aqui dando umas palminhas. E Jaqueline Santos deixou um comentário. É sempre inspirador te ouvir, Érico. Sua visão sobre cinema e criação é fora do comum. Concordo. Tem também o Edgar falando aqui. Boa noite a todos. Érico Rassi, como é fazer filme no Brasil? Parabéns pelo filme maravilhoso. Edgar? Edgar. Edgar, então, uns tempos atrás eu fui dar uma palestra numa escola de ensino médio, e aí eu comecei, acho que eu comecei a falar, e de repente, a hora que eu vi, eu estava falando para esses adolescentes como era difícil, que cinema é uma coisa que dá muito trabalho, que ganha dinheiro, que é sofrido. E aí, depois, um monte de gente começou a me sacanear, falar, como é que você vai dar uma aula para adolescentes e você dar uma aula tão desesperançosa para eles, né? Você devia, ao invés de inspirar, você tava mas é porque assim é difícil mesmo, né? A gente, eu por exemplo, eu gostaria de filmar mais, né? Eu tenho
Oeste é meu segundo filme, e o Comeback eu filmei em 2013, e ele foi lançado em 2017.